glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Vamos ficar de pé. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor, para a Tua edificação, o Teu consolo, para o Teu fortalecimento. Esse culto que seja uma realidade de bênção na tua vida, que o Senhor realize tudo aquilo que você necessita, inclusive ouvindo toda a tua oração, a tua súplica, os teus rogos, e que o Senhor recolha diante da sua presença todos os teus pedidos, para que venha uma resposta para as tuas necessidades. Que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, supram todas as tuas necessidades em glória. Amém? Vamos tomar assento, vamos cantar, né, louvores ao Senhor, né? Vamos cantar, como é que é aquele cântico, né, que fala: a Cristo coroai com glória. Me ajudem aí? Com glória coroai. Me fugiu o número desse cântico. E é ele que nós vamos cantar. Se vocês não me ajudar, né? Hoje minha memória não está achando aqui, né? Adorai. Quem me ajuda? 41, né? Eu estava procurando o 51, que tem tudo a ver com adoração. É 41, isso mesmo. Como nós cantamos, né, queridos?
o hino, o louvor inicial aqui, né? Coroamos a ti. 41? Não, não é o 41, não. É 42? Eu tô. Isso, aí sim, né? Vamos lá. Vamos convidar aqui a Laura para cantar essa canção, Laura? Venha cantar essa canção aqui. Quem que você quer escolher para cantar ao teu lado? Tua mãe, né? Você já olhou para ela, você já falou, vamos, irmã Milka, vem cantar aqui junto com a Laura. Isso. Vamos fazer o seguinte, o Jefferson também vem cantar aqui. Isso, agora, é já, né? Vamos lá. Saudai o nome de Jesus. Eu não vou cantar, né? E vocês cantem aqui, depois possam escolher outro, e depois que escolherem outra canção, né? Aí nós vamos convidar aqui o Felipe para fazer uma leitura bíblica e orar pelos necessitados. Cristo coroai, que por nós se encarnou. É a letra que tá ali. Então vamos cantar 42. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroar. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroar. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroar. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou
seus grilhões com glória, glória, glória com glória, coroa. Hino de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Leitura da palavra do Senhor, Felipe. Hoje eu queria dar algumas oportunidades a alguém assim para falar coisas bem do coração. Eu vou oferecer uma oportunidade depois para a Gabriela Pestana, para ela. A gente gosta de conversar com as pessoas, sabe? E culto é isso, é você apresentar o que você é diante de Deus. Às vezes a gente tem uma vontade, né, de oferecer um culto assim, bem tranquilo, espontâneo.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a ficarem de pé. Peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. Eu vou ler um texto que Deus tem falado muito comigo desde ontem. É um trecho bem conhecido que diz respeito à parábola do semeador. E eu vou ler toda a parábola, mas eu vou focar no versículo 19. Depois eu vou fazer um breve comentário. A palavra de Deus diz o seguinte: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimando-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora o versículo que eu gostaria que atentasse. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Por que eu pedi para os irmãos focarem no versículo 19? Porque o versículo 19, ele conta a história de uma pessoa que ela até lê a Bíblia, que ela lê a palavra de Deus, só que pelo fato dela não entender, ela não frutifica, ela não cresce. E isso é muito real nas nossas vidas. Às vezes, principalmente nos nossos dias, a gente deixa às vezes de ler a Bíblia porque a gente pega para ler e não entende o que leu e daí vai deixando de lado. Só que a gente tem que tomar cuidado porque essa forma de deixar a leitura da Bíblia de lado é uma forma do inimigo estar cegando a gente. A gente fica cegado quando a gente não lê a Bíblia. Porque o ato de ler a Bíblia é um ato de que Deus quebra as escamas dos nossos olhos. É a partir da leitura da Bíblia que a gente entende todo o mistério da salvação, todo o mistério que Deus tem pra gente. É como se fosse, bem literal, aquele mito da caverna, né? Que é aquela pessoa se liberta e sai do que ela estava presa. Então, o que eu peço é que os irmãos não deixem de ler a Bíblia. Se às vezes o irmão tem alguma dificuldade de ler a Bíblia porque acha a leitura muito difícil,
Às vezes busque uma leitura, uma Bíblia com uma tradução melhor, mais fácil, mas nunca deixe de ler a Bíblia, porque ela é o que nos deixa sempre atentos àquilo que Deus tem pra gente, amém? Aqui não tem nenhum pedido de oração, mas eu acredito que todos nós necessitamos de oração, amém? De oração para um amigo, particularmente meu mesmo, chamado, eu quero pedir oração, irmãos, para um amigo, muito particular meu. Eu nunca cortei meu cabelo noutra pessoa a não ser esse cabeleireiro. E ele está vivendo agora, talvez, os últimos momentos da sua vida. E, surpreendentemente, há um mês atrás, eu até tinha ficado até com o cabelo até maior, porque eu não sabia onde eu ia cortar meu cabelo, porque ele ficou ruim. E eu soube hoje que ele está vivendo, foi chamado toda a família, o nome dele é Elias Daniel. Tá? Então, os irmãos, quando orarem, lembre desse meu amigo, Elias Daniel. Amém. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa, Senhor, fazer presente nessa noite, nas nossas vidas, nesse culto. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa utilizar, Senhor, os louvores que aqui forem louvados, a pregação da Tua Palavra, a leitura da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e abrir os nossos olhos para a verdade. Também pedimos, Senhor, pela vida de cada um aqui, porque o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece, Senhor, a guerra que nós enfrentamos todos os dias. Que o Senhor possa nos dar vitória onde quer que seja na faculdade, no nosso trabalho, na nossa família. Que o Senhor possa estar nos dando força, mas também nos dando sabedoria para agir da melhor forma. Também pedimos pela vida, Senhor, do amigo do nosso pastor, o Elias Daniel, que o Senhor possa estar alcançando aonde ele esteja, Senhor. O Senhor conhece suas necessidades, se ele está enfermo, que o Senhor possa curá-lo, que o Senhor possa, Senhor, dar saúde, revigorá-lo e que ele possa, Senhor, ser testemunha das Tuas obras, Senhor. Que o Senhor possa alcançar a vida daqueles que não puderam vir. O Senhor conhece as Tuas necessidades e que o Senhor venha fortalecê-los também, Senhor. Pedimos pela nossa igreja, que o Senhor venha, Senhor, resolver todos os problemas. Que o Senhor esteja na frente, abrindo o caminho, abrindo as portas, para que tudo se resolva. Assim eu te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pedir agora, Gabriela, um pouquinho. Primeiro o Nicolas, para haver essa... Não? Está afinando? Ah, é? Já afinou? Ó, já afinou. Então, é o Nicolas. Como é bom ter vários cantores na igreja, né? O Nicolas é um que tem um ministério, realmente nós gostamos de que esses jovens sejam instrumentos nas mãos de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria convidar vocês a ficarem de pé, se possível chegar mais pertinho aqui nos primeiros bancos. Por favor, nós jovens, né? Vou cantar um hino com eles, que é bem conhecido pela igreja. E eu peço que vocês cantem comigo. Por favor, ajude-me. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar,
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, dizer que sou grato, me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, Deus, me derramar, dizer que eu sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Eu tenho certeza que o irmão Nicolas foi dirigido a cantar essa canção, porque hoje, quando estava estudando, estou me preparando para ministrar, além da nossa escola bíblica aqui, ministrar lá também em Guarapuava, e me convidaram para uma ministração lá falando sobre avivamento. E hoje eu estava pensando nessa condição de se derramar, né? Que o que nos prende, irmãos, que seja realmente quebrado, né? Que nós possamos nos abrir a Deus mais uma vez, nos expor à ação do Espírito Santo. Isso tem uma coisa bonita que essa palavra traz consigo nessa canção, é dizer que sou grato, dizer que tu és precioso, nós podermos realmente fazer fluir aquilo que está no nosso coração na presença do Senhor. Eu quero isso, sabe, agora aqui, né, no caso da Gabriela, né, que venha abrir o coração, falar aquilo que realmente Deus tem ministrado ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que Deus tem sempre ministrado no meu coração, nos últimos dias, faz tempo também, na verdade, e que como o pastor pediu para falar algo que venha a ser do meu coração, eu vou pedir para os irmãos abrir em Romanos 10:14.
Lá diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Essa mensagem eu ouvi, essa passagem, quando eu era mais nova, e isso sempre me tocou muito. Eu ouvi num jogral essa frase e ela me marcou muito. Como as pessoas crerão em algo que eles não conhecem, e como eles conhecerão se ninguém levará a mensagem, né? E nos últimos dias, últimos anos, a gente sabe como a vida tem sido, já foi até tema da nossa escola bíblica, que o mundo vem nos deixando assim ansiosos, agitados, preocupados com o nosso dia a dia, hoje como ele é muito sobrecarregado, né? E eu nessa fase de trabalho, faculdade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E então eu sempre busco também em Deus, na palavra, para Ele me ajudar, me consolar, né? E ultimamente eu sempre tenho meditado em Mateus 6, 31 ao 34, que diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que havemos de comer ou que havemos de beber, com que nós havemos de vestir, pois a todas essas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E, para mim, essas duas palavras, elas têm feito muito sentido, Manuta, porque com às vezes, como eu disse, essa primeira palavra de Romanos me tocou quando eu era mais nova, e às vezes com o nosso dia a dia tão corrido, a gente acaba começando a buscar coisas como a faculdade, um emprego bom, um carro melhor, uma casa bem arrumada, e a gente acaba se esquecendo o porquê dessas coisas, né? O porquê da gente busca tanto isso. E aí a gente busca no Senhor, e Ele fala na palavra dEle: não se inquieteis com o que é a vez de beber, o que é a vez de comer. E Ele fala: buscai a sua justiça, o primeiro meu reino. E aí eu paro para pensar assim: meu Deus, mas eu vou à igreja, eu oro, eu canto, vou buscar mais como? E aí Deus sempre me lembra do que Ele me marcou, e para mim é o meu chamado, que é pregar a palavra do Senhor para as pessoas que não têm acesso à palavra, pessoas que estão em lugares de situações precárias, que elas não têm onde dormir, elas não têm cama, elas só têm casa com barraco. Essa semana eu estava acompanhando muito um grupo de dentistas que estão na África fazendo um trabalho, e sabe, isso me incomodou bastante essa semana, porque às vezes a gente está tão preocupado em tirar nota alta, a gente está preocupado que o carro está quebrado, a gente está preocupado que está sem dinheiro, e a gente fica buscando, a gente gasta a nossa vida, o nosso tempo buscando essas coisas, em vez de buscar as coisas do Senhor. E aí também eu li uma frase essa semana na internet, e ela dizia assim: se você tem um chamado, você acredita nele, mas o que você está fazendo para buscar ele, para realizar? Né? E isso me impactou bastante, mas eu acredito assim que estou orando bastante, estou no caminho certo, buscando várias maneiras para poder estar realizando esse chamado do Senhor. Mas, enquanto isso, também eu acredito que poder estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor com vocês, com os jovens, com a igreja, isso também faz parte do plano de Deus. E eu queria deixar essa mensagem para os irmãos, para a gente não se preocupar com o que havemos de comer, com as finanças, não nos preocupar com o templo. Deus, Senhor, há de cuidar de tudo. Tem pessoas que estão precisando de nós, que estão lá fora, que elas Malema tem onde dormir, foi construída uma igreja e aquilo foi uma alegria para elas. E se vocês verem a situação da igreja, assim, não dá nem coragem de reclamar do que a gente tem, de nada. Mesmo a gente precisando de muitas coisas, né? E eu queria deixar essa passagem para vocês de Romanos 14 e lembrar aqueles de como, porém, invocarão aquele em que não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram. E como verão se não há quem pregue. Para que no nosso meio se levantem mais pessoas que possam pregar a palavra do Senhor, que se disponham cada vez mais a ir para fora das quatro paredes do nosso templo. Porque, como o pastor sempre diz, nós como igreja, nós não somos o que está aqui dentro, nós somos a nossa união, o grupo e o que somos lá fora. E eu espero que nós possamos, nesse momento, ser uma igreja representativa e que eleve a palavra do Senhor verdadeira para o mundo afora. Amém? É isso aí, né? Que nós possamos realmente cumprir
a missão de Deus para nós, né? Nós não fomos chamados, né, para ser uma lâmpada que fique debaixo da cama. Nós não fomos chamados para ser um sal que fique no saleiro, né? Nós não fomos chamados para ser isso. O Senhor Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, essa pergunta do apóstolo Paulo, né? Como, olha aí, que foi aqui tão bendita, né, pela Gabi, né? Como, né, eles invocarão aquele em que não creram, né? Como o povo pedirá ajuda para Deus se eles nem conhecem Deus, né? Como eles vão dizer: Deus me ajuda? Mas eles não podem falar isso, porque eles não conhecem. Como eles invocarão? Você invoca Deus? Eu invoco Deus, né? Minha mulher, eu tenho hora que eu falo assim: se eu fosse Deus, eu atendia minha mulher todo momento. Quando ela passa por tribulação, como ela fala: Senhor, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Eu falo: tem logo misericórdia. Mas é isso por quê? Porque são crentes, né? Que eles invocam ao Senhor, eles pedem ajuda para Deus. Mas e aquele que não conhece a Deus? Você precisa apresentar a Ele, né? Como eles saberão se podem ou não confiar em Deus, se eles nunca ouviram falar, né, que Deus é digno de confiança? Parabéns, Gabi, né, Gabi, por essa palavra, e que nós possamos sempre nos derramar. Jefferson, eu quero que você venha cantar aqui mais um louvor agora com a igreja. Cadê o Jefferson? E depois nós vamos pedir que a irmã Célia dê uma palavra aqui relacionada ao momento que nós vamos ofertar. E aí, então, nós vamos cantar mais um louvor. Agora, aproveitar bastante esse jovem, porque a minha Bíblia ainda diz que os jovens são fortes, né? Eu não acho que vocês são fracos de jeito nenhum. Vencer esse mundo aí tão cheio de maldade, concupiscência, domínio, né? Vocês, quero ver vocês aqui, até se o Brasil for para a final, nós vamos deixar o Brasil para lá, vamos vir aqui, ó. Oh, aleluia! Fala também amém, Mateus. Olha, eu acho que o seu amém saiu meio... Vamos lá, louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos lá. Vamos então, Jefferson vai cantar nesse momento. Os jovens, isso mesmo, então vamos fazer assim, os jovens, vamos trocar, vamos fazer os jovens agora, a Célia, e depois você vai cantar na hora da oferta esse louvor que você já está preparadinho. Jovens agora, isso, jovens são fortes, isso, já está aqui, né, o Jefferson, isso, já vamos contar. Isso, obrigado, Célia, você sempre foi minha ajudadora, você casou comigo para isso, sabe disso, né? Você é minha adjutora. Graças a Deus que eu tenho uma adjutora. Grupo Ases cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
muita alegria, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Vamos ler o versículo 5 a seguir. Provérbios 3, 5 a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo numa tradução um pouco mais fácil de entendimento, a nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios 3, 5 nos diz o seguinte: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e salvar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Amém? Sabe os conselhos, do Salomão aqui, que orou a Deus pedindo sabedoria. Ele nos aconselha a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não confiar nas nossas próprias forças, na nossa inteligência, no nosso trabalho, no nosso salário, na nossa competência, Mas confiar no Senhor. Se confiamos no Senhor de todo o coração, realmente nós vamos temer ao Senhor ao ponto de fazer o que ele diz aqui, adorar a Deus oferecendo-lhe o que a nossa terra produz de melhor. Ele estava dizendo a terra literalmente, porque ele estava falando aqui para agricultores que sobreviviam do plantio. Claro que nós temos outro tipo de trabalho hoje, Temos uma outra forma de ganhar o nosso pão de cada dia. Mas ele está dizendo que é para nós adorarmos ao Senhor, oferecendo o que temos de melhor. Porque se fizermos assim, os nossos depósitos ficarão tão cheios, que a gente não vai ter onde armazenar. O plantio daquilo que estamos, a colheita daquilo que estamos plantando, E aí algo me chama bastante atenção também, quando ele fala aqui, ofereça a Deus, adorando a Ele, o que a sua terra produz de melhor, é que muitas vezes nós temos que sondar a terra do nosso coração. Porque se o nosso coração não está disposto a adorar ao Senhor, jamais nós vamos ofertar aquilo que Ele nos dá, e que é o melhor, as primícias. Que o Senhor nos capacite a cada dia a adorá-lo, de maneira que venhamos realmente sempre a agradá-lo. Amém? Se coloque de pé, tome a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição e vamos consagrar ao Senhor. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Pai, por estarmos reunidos aqui na Tua casa, continuando na Tua presença, ó Pai, oferecendo a Ti o nosso culto de gratidão, de louvor e adoração. Agora, como parte do nosso culto, vamos contribuir. O Senhor conhece o terreno do nosso coração. O Senhor sempre tem nos colocado à prova, ó Deus, para ver, para sondar o nosso coração. Que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos santificar e que nós possamos a cada dia, Senhor, em gratidão a Ti, em atitude de fé, contribuir, Senhor, ofertar, dizimar para Te adorar, para Te engrandecer. Capacita-nos assim, ó Pai. Também abençoa o Teu povo, suprindo cada necessidade, abre portas de emprego, Senhor, venha de encontro, Senhor, aquilo que os Teus filhos estão realmente precisando, ó Pai, com milagres, com aquilo que somente o Senhor pode fazer. Continua conosco nesta noite, recebendo o que estamos Te oferecendo e falando aos nossos corações. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão Jefferson, vamos adorar ao Senhor juntamente com esse servo do Senhor.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vou cantar esse louvor. Eu nunca cantei ele e eu ainda não sei ele decorado, mas eu comentei com... Os jovens sabem, acho que toda a igreja sabe, né? Todo esse episódio que aconteceu com a minha mãe, que ela teve que operar. E esse foi um louvor que me acompanhou durante esse período, não havia escutado ele antes. Eu vou cantar ele. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu cuido em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois sem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso o cuidado de Deus, né? Poucos tempos atrás, nós ganhamos 2 periquitinhos.
porque nós morávamos na Zona 2, e lá tinha uma coruja, coisa mais linda. E a Evelyn amava aquela coruja. Ela ficava olhando aquela coruja, porque a coruja tem um olho lindo. E aí nós mudamos da Zona 2 e alguém ficou preocupado, porque ela não tinha mais a coruja para ela ficar olhando. Aí deu 2 periquitinhos, um casal, bem torcedor do Brasil, assim, um verde e outro amarelo, né? Gente, não era fácil, nunca tivemos nenhum bichinho. E por quê? Eu não tenho nenhum bichinho assim, gato, cachorro, porque eu acho que toda pessoa que tem um animalzinho, ela precisa cuidar. A Bíblia diz que o justo, ele vela pela vida dos animais, está escrito isso, né? E eu nunca tive, né? Só quando eu era garoto que eu tinha galizé, eu gostava muito de galizé. E aí eu falei, olha, Evelyn, mas é para você cuidar. E eu sei, irmãos, que além de pastor, a gente também teve que cuidar daí dos periquitos, porque a Evelyn não foi muito boa na vocação, né? A Elisa, estou falando Evelyn. Não, foi a Evelyn. Era mesmo, meu Deus, estou fazendo uma bagunça na minha cabeça. É. Aí eu sei, irmãos, que depois de tanto cuidar, um morreu. E eu, irmão, lembrei que eu tinha um galo, que eu chorei quando aquele galo morreu. E eu tinha um vizinho que daí ele quis me catequizar. Ele queria que eu enterrasse o galo e rezasse, sabe? Eu falei, Deus o livre de rezar para galo, né? Daí que eu fiquei mais preocupado, né? Mas graças a Deus o Senhor converteu meu coração, minha vida. E aí eu ensinei para minhas filhas, né? Sempre ensinei que os animais precisam ser bem cuidados. Mas não é fácil cuidar. E a Bíblia fala de ovelha, né? Como a gente tem que cuidar mesmo, né? E o Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele não nos deixará faltar nada, porque está escrito. Ele cuida de nós a ponto da bondade e da misericórdia do Senhor seguir todos os dias da nossa vida. E você habitar na casa do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Sabe, irmãos, tem muita gente preocupada, e eu também estou. Mas essa semana eu disse em oração, Senhor, eu recuso ficar ansioso com essa preocupação de templo, tudo, Senhor, eu recuso. Eu entrego isso aqui nas tuas mãos. Eu quero dizer para você, nessa noite, tudo está nas mãos de Deus, irmão. Deus não vai permitir, a Bíblia está escrito na palavra do Senhor, que Ele não permitirá que o justo seja abalado. A igreja da Morangueirinha não vai se abalar, em nome de Jesus, porque os cuidados do Senhor estão sobre nós. Quantos confiam nisso? Então, lembre-se o que está lá escrito no último versículo, lá do Salmo 40. O salmista olhou para si, olha que ele devia ter uma condição muito boa. Ele disse, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Né? E olha que ele era rei, e ele disse, eu sou pobre e necessitado. Por quê? Porque nenhum de nós, por mais que tenhamos qualquer coisa, nós venhamos dizer que somos ricos. Nós somos ricos da graça do Senhor. Nós somos pobres e necessitados. Vamos ficar de pé nesse momento. Também nós queremos dar bem-vindo aqui ao irmão José Carlos, da Igreja Batista. Acene com a mão, hein, irmão José Carlos? Está ali. Irmão José Carlos, ele é um servo do Senhor, ele já veio aqui algumas vezes, né? Tem um coração convertido a Jesus Cristo, né? Tem uma vida realmente que ama ao Senhor. Nós já podemos experimentar o fruto que é trazido dos seus lábios, que honram ao Senhor. Nós queremos dizer bem-vindo também
ao nosso irmão José Carlos. Vamos dizer juntos, bem-vindo? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho o nome do meu querido lá do fundo também, meu querido, mas eu quero dizer que essa casa também é sua, né? Que Deus abençoe, sinta-se bem. Com a palavra agora, nosso copastor, evangelista, ministro do Senhor, irmão Laércio, ministrando aos nossos corações. Aleluia. A paz do Senhor a todos, amém? Graças a Deus, amém? Por mais essa oportunidade de estarmos aqui para cultuar o Senhor. Você trouxe aí a sua Bíblia? Abra no Evangelho de João, amém? Evangelho de João, capítulo de número 5, para estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Todos encontraram, amém? Quem não encontrou, diga misericórdia, então. Todos acharam? Amém. João 5, diz assim a palavra de Deus. E depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa, os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode colocar uma das suas mãos no seu coração, pode ser assentado mesmo. Podeis todos assentar, vamos orar e falar com o nosso Deus. Senhor, Deus de graça e maravilha, diante da Tua presença nós estamos, ó Pai, e reconhecemos, ó Deus, a nossa total dependência ao Senhor. Carecemos, ó Deus querido, da Tua graça, das Tuas misericórdias, da Tua bondade. Carecemos, ó Deus querido, do Teu agir. Fala conosco, fala, Senhor, com cada um de nós neste lugar. Revela a Tua palavra, revela o Teu plano nas nossas vidas. E que o Teu nome seja glorificado, Pai. Não deixe que nada impeça de que o Senhor continue a realizar a boa obra que o Senhor já começou. Para a glória do Teu nome, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o Evangelho é algo maravilhoso, né? Dado por Deus para as nossas vidas. Somente aquele que consegue vivenciar o Evangelho na sua vida, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode
entender coisas maravilhosas, ao qual Ele nos fala pelo seu santo e maravilhoso Espírito. Eu creio na presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Você também crê? Eu tenho certeza que Ele está conosco aqui. Eu tenho a real certeza da presença dEle na minha vida, não é? Pois até aqui Ele me trouxe, não é? Como nós sabemos que a experiência cristã, amados, ela é uma prova real, verdadeira, concreta da real presença de Deus em nós, do agir do seu Espírito Santo. Ninguém pode negar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. Nem você mesmo, né? Nem aquele que se afasta dos caminhos do Senhor consegue negar. Eu já vi pessoas, né, afastadas dizerem assim, olha, uma vez um amigo, né, companheiro de trabalho, ele disse, olha, Laércio, estão falando isso, mas eu me lembro bem, eu sei que não é assim. Né? Ele estava afastado. Eu sei que Deus não age desse jeito. Algo que Deus havia feito da vida dele e nem ele negava. E não há como negar. O Senhor é maravilhoso. O Evangelho, ele é maravilhoso para nós. É glória de Deus quando nós estamos na presença dele. Aqui nós vemos, amados, aquilo que o Evangelho fala da escrita, né, de João. João escreve aquilo que ele queria transmitir a respeito do seu mestre. Seu mestre já havia morrido, mas dado a real prova da sua palavra verdadeira, porque ele mesmo havia dito, né, que ele ressuscitaria. E assim o fez e provou, aparecendo, né, como Lucas relata em Atos dos Apóstolos, para muitos irmãos, provando a veracidade da sua palavra, ressurgindo, ressuscitando. Afinal de contas, nem a morte, né, pode vencê-lo. E a morte é apenas um sono para ele. E aqui nós vemos, amados, uma passagem importante, que faz com que nós venhamos a pensar na nossa vida, no nosso viver cristão. E alguns pontos aqui que nós podemos entender através da vida deste homem que não tem um nome, não nos é revelado o seu nome, mas era um paralítico que precisava, estava carente de um milagre, de uma bênção, de uma restauração. Havia 38 anos ele estava enfermo, né? Eu já vi pessoas pregarem e dizer que ele estava 38 anos ali, não é, no tanque de Betesda. E não é o que a palavra diz, né? Ele estava 38 anos enfermo. A palavra não fala quanto tempo ele estava ali no tanque, não é? Esperando por um milagre. Mas o Evangelho, amados, ele é provocador. Jesus, ele é provocador. Ele provoca, não é? Às vezes você já não parou para pensar e falar, mas por que Jesus tinha que ficar curando logo no sábado, né? Para ser perseguido, maltratado, não é verdade? Para ser perseguido pelos judeus. Ele provoca. João também provoca no seu escrito do seu Evangelho. Afinal de contas, esse tanque aqui, ele representa muito bem o judaísmo, né? Ele representa muito bem a religião, os rituais, aquilo que o homem pode fazer, não é? Os seus méritos, né? Esse homem não conseguia nem por si mesmo se jogar no tanque, chegar primeiro do que alguém. Retrata muito bem a religião, né? Que é classificatória e que faz com que aqueles que têm um melhor esforço, aqueles que têm uma habilidade melhor, conseguem algum êxito, né? Conseguem algum mérito, conseguem alguma recompensa de Deus. E aqui este homem nem isso ele conseguia. Mas aqui retrata o Evangelho trazido por Jesus, que é simples e tão maravilhoso, que Jesus apenas pergunta para ele, você quer ser curado? Esse homem estava tão envolvido na sua vida, 38 anos paralítico, deitado numa cama, ele estava tão influenciado pela sua condição, pela circunstância da sua vida, que ele nem para pensar na pergunta de Jesus. O Senhor, ele não perguntou para ele o que ele estava fazendo ali, ou por que é que ele não obtinha o seu milagre, né? Ele apenas pergunta, queres ficar são?
Isso retrata o evangelho simples, maravilhoso e eterno. A simplicidade de Jesus ao falar que esse homem, ela é algo que nos traz uma admiração muito profunda. Muitas coisas Jesus poderia perguntar para ele, mas a pergunta é: você quer mesmo ficar são? Parece-me que Jesus estava provocando ele, porque parece-me que Jesus estava dizendo: você quer mesmo ficar são, estando aí desse jeito e nessa condição? Esse homem nem percebe essa pergunta, essa provocação do mestre, e parte logo para as suas desculpas. Ele trata de dizer para o Senhor o porquê que ele estava ali e não havia ainda sido curado. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Nós entendemos, amados, que o Senhor, como nós lemos aqui no final da nossa leitura, no versículo de número 17, ele fala muito bem quando ele é confrontado de estar transgredindo a lei judaica, de não poder trabalhar, de fazer nada no sábado. Até para uma viagem, uma caminhada não se poderia fazer, havia uma distância que um judeu pudesse caminhar. Ele não poderia fazer nada no sábado, mas a resposta de Jesus é: o meu Pai, ele trabalha até agora, e eu também. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda, meu amado e minha amada no Senhor, que Deus, ele trabalha pela sua vida, que ele trabalha a todo instante no seu viver. Ele não para de agir, ele não para de trabalhar na sua vida. Deus, aqui, Jesus está revelando que o Senhor, de maneira alguma, ele para de fazer o bem. Aqui ele faz algo para um homem, algo extraordinário, opera um milagre maravilhoso. Ele cura aquele homem que dizia que não poderia ser curado, porque sempre chegava alguém na frente dele, e o milagre era apenas para aquele que chegasse primeiro. Aleluia! No reino de Deus, no evangelho não é assim. Não há uma fila de espera, não há uma senha para ser pega. Não, é apenas o evangelho simples em que você acompanha o mestre, em que você abraça a fé, em que você se torna um discípulo dele. Aleluia! E todas essas coisas, como já foi lido aqui, serão vos acrescentadas. Bendito seja o nome do nosso Deus. Jesus trabalha na sua vida, Jesus trabalha por você. Ele não te esquece, ele não esquece do seu nome, da sua história, do seu viver e das suas necessidades. Mas há alguns erros que nós devemos evitar, e esses erros estão aqui neste texto. Este homem, amados em Cristo Jesus, ele fora curado, recebeu um milagre do Senhor, um milagre, amados, que era de ser um espanto para todos aqueles que estavam ali e puderam ver um homem 38 anos, enfermo, numa cama. Agora ele pega o leito ao qual ele estava deitado e ele mesmo carrega aquele leito. Um milagre extraordinário. Eu entendo, amados, que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo que ainda opera milagres e coisas extraordinárias na vida daqueles que estão na sua presença. Esse homem, a bem da verdade, não havia nem clamado, mas Jesus passou pela vida dele, Jesus foi ao encontro dele e da sua necessidade. Amados, nós não podemos esquecer, como este homem, da gratidão que nós devemos ter por aquele que trabalha por nós todo instante do nosso viver. Sabe por que é que você respira? Sabe por que é que você trabalha, estuda? Sabe por que é que você tem dons e você usa esses dons e Deus usa a sua vida? É porque Ele trabalha por você, é porque Ele te sustenta, é porque até aqui Ele tem nos ajudado. Ele não para de trabalhar, Ele nos sustenta a todo instante do nosso viver. Não deixe de ser grato ao Senhor, não deixe de expressar a sua gratidão
gratidão a Ele pela sua presença, pelas suas dádivas, pela sua bondade, pela sua provisão, pelo fôlego de vida, por tudo que Ele tem feito, pelo teu vestir, pelo seu trabalho, pelo seu lar. Quem sabe você não tem uma casa, mas o aluguel Ele provê sobre a sua vida, Ele te sustenta pela força do seu poder. Jamais deixe de ser grato a Ele. Ora, a gratidão expressada por esse homem, amados, nós entenderíamos, se ele fosse grato ao Senhor, João trataria de escrever. Porque quando ele foi questionado por ele estar transportando o leito agora, parece algo cômico, né? Ele estava enfermo e agora ele carrega o seu leito e ele é questionado por isso. Estavam querendo proibir ele de caminhar, de carregar o seu leito, porque era um sábado, o sábado sagrado do judeu. Mas ele se esquiva, ele diz assim: aquele que me curou, ele mesmo mandou. Ele mesmo me disse que eu carregasse, que eu poderia carregar o meu leito. Foi ele que disse no versículo 11. E do versículo de número 12, perguntaram, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Amados, se esse homem expressasse alguma gratidão ao Senhor, com certeza ele saberia ou procuraria saber quem era. Ele não deixaria que Jesus sumisse das suas vistas. Ele não deixaria de acompanhar o Mestre. Ele não deixaria de conhecê-lo, de buscar conhecer a Ele. Amados, seja grato ao Senhor. Não seja como esse que agora não sabe nem quem é que foi que operou a cura na vida dele. Não sabia quem era. Meus irmãos, quantos hoje, que com tanto tempo dentro de uma igreja, não sabe responder quem é Jesus. Não sabe quem é Jesus na sua vida. Não tem palavras que expressam o quanto Jesus é na sua vida, o que Ele representa na sua própria vida. Não há interesse em procurar a conhecer Jesus. Será que na sua gratidão há interesse de procurar conhecer a esse que tem sustentado, trabalhado pela sua vida até aqui? Será que na sua gratidão há um interesse de caminhar com Ele, de procurar saber quem Ele é? Afinal de contas, esse homem recebeu um grande milagre. Mas o interesse dele, amados, era só pela bênção, só pelo milagre. Por isso não houve interesse em acompanhar Jesus e saber quem Ele era. E ao ser indagado, quem é que foi que te curou e disse, toma o teu leito e anda, ele falou, eu não sei quem é, eu o perdi de vista. Amados, aleluia, o Senhor, Ele tem uma grande obra em nossas vidas, nós não podemos perdê-lo de vista, nós não podemos perder a chance de conhecê-lo mais e mais. Você não sabe responder a razão da sua fé muitas vezes, porque você não tem interesse de saber quem Ele é. Uma vez, Jesus Ele próprio pergunta para os seus discípulos o que é que dizem a respeito do Filho do Homem. E os discípulos dizem, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista que ressurgiu, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Mas a preocupação de Jesus era com os seus discípulos. E Jesus diz, e vós, o que dizeis que eu sou? Aleluia, nós precisamos saber quem Ele é. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre a sua vida. Você tem que ter sim responsabilidade na sua vida, você tem que ter responsabilidade diante dEle. Ele é Senhor sobre a sua vida. Quem sabe, amado, você ainda não o considera ou não o trata como Senhor na sua vida, mas Ele é. Pode ser que tem pessoas que nessa vida aqui, amados, humanamente
humanamente falando, não vão o reconhecer como o Senhor. Mas a palavra diz que um dia todo joelho se dobrará diante dele. Toda língua confessará que ele é Senhor, aleluia, nos céus e na terra. Será que nessa sua gratidão você pode ter o interesse de conhecer a ele e saber quem ele é e responder para aqueles que indagam sobre a sua fé? Esse homem não teve interesse. Esse homem não teve gratidão e não procurou conhecê-lo. No versículo de número 14, amados, nós vemos aqui que Jesus encontrou no templo depois e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Alguns vão encontrar aqui a afirmação ou a teologia da maldição, não é? Ou a teologia da retribuição, daquele que faz o mal e ele recebe o mal da parte de Deus. Aqui Jesus não está tratando de uma maldição de alguém que peca, ele suceda algo pior, não é? Afinal de contas, tem pessoas aqui nessa terra, né, que fazem tantas barbaridades e ainda se safam, né, da justiça do homem, não é? Ainda vivem, não é, no bem bom, não é? Às vezes nós ficamos até revoltados com isso, né? Parece que nós queremos exercer essa justiça, né? Ah, se aquele fez isso, ele tem que pagar, ele tem que sofrer, não é? Mas aqui Jesus não está falando sobre isso. Porque o versículo 15, ele revela o que é que Jesus está tratando. Porque ele já havia sido curado. E ele diz, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que seria essa coisa pior, humanamente falando? O que seria algo pior para uma vida que ela possa fazer, que lhe possa lhe suceder algo ruim na sua vida? A resposta está no versículo 15. E jamais nós podemos incorrer neste erro. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. O Senhor Jesus havia dado a ele uma outra chance, uma segunda chance para segui-lo, para o acompanhá-lo, para conhecê-lo, para expressar a sua gratidão. E este homem resolveu, além de não seguir a Jesus, denunciar a ele aos judeus que estavam o perseguindo. Aqui é algo pior, amados. Quando uma pessoa nega o Senhor, quando alguém nega tudo aquilo que Jesus, tudo aquilo que Deus tem feito. Um grande milagre ele recebeu, mas não houve gratidão, não houve o desejo de conhecer aquele que o havia curado, aquele que havia o libertado daquela prisão, daquela enfermidade, daquela condição de dependência de todos. Agora, numa segunda chance, ele não corresponde. Amados, sempre o Senhor nos dá uma nova chance. Nós temos que segui-lo, nós temos que imitá-lo, temos que pisar nas suas pisadas, isso é, caminhar como ele caminhou. E assim, esse homem expressa a sua ingratidão. Na sua segunda oportunidade, ele revela que ele não quer seguir a Jesus e entrega o Senhor para os seus perseguidores. Ei, como você corresponde ao chamado de Jesus, às chances que Jesus tem te dado? Amados, quantas vezes eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, eu não mereço estar na sua presença. Sabe por quê? Quantas oportunidades Ele nos dá, muitas vezes, de falarmos do seu amor,
de falarmos da sua graça e do seu poder, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E quantas vezes nós nos acovardamos, quantas vezes nós recuamos, quantas vezes nós não queremos ser perseguidos por causa dEle nas nossas vidas. Queremos Ele, amados, no momento difícil, mas no momento de testemunhar e dizer: vocês podem estar perseguindo Ele porque Ele cura no sábado, mas eu vou seguir e vou servir a Ele, porque Ele operou o milagre, a bênção, a providência na minha vida. Ele tem trabalhado na minha vida. Esta hora, este era o momento de reconhecer, e Ele volta atrás. Ele recusa a segunda oportunidade. Como você tem correspondido àquilo que Deus tem feito para você? Como você tem correspondido quando Ele fala na sua vida, quando Ele fala ao seu coração? Como é que você tem correspondido à palavra de Deus? Como você tem tratado da palavra de Deus? Ele é especial na sua vida, ou é um livro qualquer que você chega na sua casa e deixa ela na estante ou guardada e só se lembra no outro culto e vai procurar ela novamente? Como você trata? Você diz que é a palavra do Deus vivo, daquele que te criou, do Criador de todas as coisas. Você diz que é a palavra daquele que trabalha para você. Mas como você trata da palavra? Como você corresponde quando Deus fala ao teu coração? Esse homem, ele recusa. Este homem, ele não quer seguir a Jesus. Ele foge da perseguição. Ele tem medo de ser perseguido. Como eu disse, o evangelho é provocador. Jesus, ele provoca. E Jesus, ele cura no sábado. E diz o versículo 16: e por essa causa os judeus perseguiram a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas hoje, né? Muitas vezes está na moda dizer que é evangélico. Eu sou evangélico. Estão envergonhando o Evangelho, envergonhando o Evangelho, com os seus comportamentos, com aquilo que fala, por onde anda, como responde o mal, com o mal. Envergonham e faz com que o Evangelho seja perseguido e maculado. Trazem mácula para o Evangelho. Mas o Evangelho santo e verdadeiro, esse Cristo ele zela. E mesmo que haja perseguição, ele corresponde com a verdade. O Senhor jamais faltou com a verdade. E ele responde àqueles seus acusadores. Porque eles perseguiam. E olha o versículo 16 aí na sua Bíblia. E o que eles queriam? Procuravam matá-lo. Eles perseguiam e procuravam matá-lo. E ele havia sido acusado, né, entregue por aquele que ele havia curado. Sabe o que eu entendo aqui, meus amados? Até aqueles que envergonham o Evangelho, o Senhor trabalha por eles. Ninguém vai negar, ninguém vai poder negar o agir de Deus na sua vida. Até este que recusou seguir a Ele, que não houve gratidão no seu coração, na sua vida. Esse que foi lá denunciar a Ele, recebeu da graça, da virtude e do poder de Deus. Era um testemunho vivo do agir de Deus. Muitos envergonham o Evangelho hoje. Mas Jesus, mesmo sendo perseguido, mesmo a perigo de morte, porque Ele fazia essas coisas no sábado, Ele responde no versículo de número 17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa é a verdade. O Senhor trabalha pelas nossas vidas. Não há como negar isso. O Senhor jamais faltou com a verdade. Ele diz: eu sou a verdade e a vida. Ele responde com a verdade. Deus jamais parou de trabalhar. Bem da verdade que o judeu se estrutura no texto de Gênesis.
relata a criação em 7 dias. Nos 7 dias termina a criação e diz que Deus santifica esse dia e descansa das suas obras. Quando a religião ignora os necessitados, os que precisam do favor de Deus, Deus se levanta e diz: eu ainda trabalho por aqueles que precisam. Quando aqueles que ignoram o próximo que está ao seu lado, Deus sempre vai dizer: ele não para de trabalhar, ele não para. O judeu não queria que Jesus operasse o milagre, mas ele estava atendendo aqueles que precisavam. Até esse paralítico, que nem sequer levantou a sua voz em clamor, foi atendido pelo Senhor. Sabe por quê? Porque ele não para de trabalhar. Olha para a sua vida. Quantos foram os livramentos que você sequer orou a Deus e Ele estava lá para te guardar? Alguns dizem: foi por um triz, foi sorte. Mas você sabe que Deus estava trabalhando naquela hora, que Jesus estava trabalhando naquele momento. Você nem sabia desse perigo, mas Ele te livrou, Ele te guardou, porque Ele trabalha até agora. Jamais para, jamais pare, jamais cesse de segui-lo e de servi-lo. Não esqueça de conhecê-lo mais e mais, conhecer esse Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Esse homem perdeu a chance de ver o trabalhar de Deus em toda a sua vida. Recusou ser um cristão. Mas nós estamos aqui porque queremos servi-lo, queremos caminhar com Ele, queremos conhecê-lo e queremos ser gratos a Ele. Você está aqui porque Ele até aqui tem trabalhado na sua vida, tem te ajudado, vai fazer muito mais além do que aquilo que você pede, do que aquilo que você tem planejado, daquilo que você tem estudado, daquilo que você tem pedido. Ele vai fazer muito mais, porque excede ao nosso entendimento. O Deus que trabalha a todo instante está trabalhando na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu amanhã. Por isso que foi lido aqui, que Ele cuida de nós, que nós não devemos ficar com o coração inquietos. Ele cuida do nosso hoje, amados, vai cuidar do nosso amanhã. Até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, e jamais há de nos deixar. Jamais esqueça de ter um coração grato ao Senhor, jamais esqueça de procurar conhecê-lo mais e mais. Se esforce, porque Ele tem trabalhado na sua vida. Jamais renuncie ao Evangelho, jamais fuja da responsabilidade do Evangelho. Às vezes a pessoa quer ser intitulada como evangélico, mas ele não quer acompanhar a Jesus e ser confrontado muitas vezes pela perseguição. Mas saiba de uma coisa: mesmo que se você for perseguido, Ele vai trabalhar pela sua vida, vai te livrar, vai te sustentar, vai revelar a sua presença na sua vida, e todos vão ver a glória de Deus, porque Ele vai fazer mais, para que o nome dEle seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amados? Você pode abaixar a sua fronte e fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Senhor, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti e diante da Tua palavra, meu Deus. Senhor, o Senhor conhece o Teu servo, a Tua serva. O Senhor conhece os Teus filhos, ó Pai, o coração íntimo. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, os impulsione, Pai, a estarem Te conhecendo mais e mais. Que o Senhor, meu Deus, faça de cada um de nós aqui testemunhas verdadeiras, autênticas, do Teu reino maravilhoso, da Tua graça, Senhor, da Tua bondade, testemunha dos Teus feitos gloriosos,
das tuas maravilhas, da tua salvação, Senhor, dessa alegria, Senhor, que transborda em nosso coração, que só tem aquele que caminha contigo, que está na tua presença, que tem o teu Espírito Santo. Pai, eu peço ao Senhor, sustenta os teus filhos em tuas mãos, Pai, e continua a realizar a obra maravilhosa do Senhor na vida e na família de cada um. Eu peço e agradeço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Guarde essa palavra no seu coração, amém? Que Deus possa te abençoar o teu lar e a sua família. Amém, meus amados? A palavra está com o pastor Nilson. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Eu não sei cantar a desdobração dele agora, né? Mas quando se desdobra essa canção, mostra realmente que quantos andam perdidos nesse mundo cheio de ilusão, e a canção diz: aqui vai um convite e ao mesmo tempo a solução. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Aleluia. Nós vamos ficar de pé, agradecermos o Senhor, porque eu me vejo, irmãos, na vida desse paralítico. Quantas vezes eu li esse texto, todas as vezes eu me vejo na vida desse paralítico. Eu era um paralítico, não conseguia ter uma ação sequer que glorificava o Senhor. Mas Ele foi lá e nos encontrou, porque assim é a graça do Senhor. Ele nos encontra caído, nos encontra atrofiado, nos encontra com a vida sem sentido, improdutivo. Quantos de nós éramos improdutivos? O que você produzia? Quantos de nós, até hoje? Esse é o grande questionamento que eu faço até para a minha vida cristã. O que eu estou produzindo, Senhor? Porque se eu estou ligado nele, eu devo produzir. Produzir alguma coisa que glorifique o seu nome. Isso aí se chama fruto. Às vezes eu me pergunto assim, e o Senhor me encontrou, nos encontrou, mas quando Ele transformou a nossa vida, será que nós realmente acompanhamos o processo de um crescimento? Será que nós o seguimos de verdade? Porque quando Jesus encontrava alguém, Ele chamava dizendo, segue-me, mas seguir a Jesus é aquilo, é tomar a cruz, é viver uma vida realmente de mortificação, de não mais dos nossos próprios interesses. E aí, os próprios profetas, como é o caso de Oséias, chegou até a propor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E mesmo a palavra de sabedoria diz que a luz do justo é como a aurora. Quando sai lá de manhã, quando surge o sol, ele vai até o ponto de chegar no zênite, que é o ponto mais alto, é assim denominado zênite, E diz, a luz do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A que altura você está do conhecer a Jesus? Eu conheço Jesus porque minha mãe contava uma historinha lá, dizia isso, aquilo. Será que é só isso que a sua vida cristã se resume? A historinha? Será? Eu conheço a Bíblia. Conhece? Quantos versículos você diz?
conhecer. Mas será que os que você diz conhecer, você conhece mesmo? Ah, eu conheço o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo... enfim, né? Quantos salmos conhecidos. Eu até cito aquele lá do 3, né? Em paz me deito e durmo, e ronco e babo, mas o Senhor, né? Tem gente que só conhece esses versículos assim, né? Será que é só isso que Deus tem para nós? Hã? Será que se confina, se limita só isso? Esse paralítico, irmãos, é o verdadeiro retrato. E nós devemos, irmãos, procurar desenvolver. Quando você fala em desenvolver, você tem que pensar o seguinte: olha, você sabe aqueles rolo de barbante que a gente vai lá e compra? Não tem aquele rolão de barbante assim, ó? Aquele ali está envolvido. E ele está num rolo ali, ó, que aquele barbantão assim fica um... Como é que eu chamaria aquele... né? Aquilo ali tudo no barbante ali. Fica ali. Aí o que é desenvolver? É você pegar a ponta do barbante e ir puxando, 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 puxando. E aquele barbante que estava envolvido ali é capaz... Não sei quantos metros tem. Quantos metros será? Quem aí faz aqueles... Como é que chama aquele negócio? Crochê. Quantos metros será que tem? Uns 50, 100 metros? Sei lá. 300 metros? 300 metros. 60 metros. Depois que desenvolve, olha como aquilo que era um bolo ali, ó. Será que a gente não é assim também? Está tudo emboladinho assim? A gente tem que desenvolver. Desenvolver é isso, é desdobrar. Eu penso muito nisso. Quando eu vou falar alguma coisa, eu quero saber o desdobramento daquilo. Quero saber onde aquilo vai chegar. Às vezes a gente para só aqui, né, no versículo só e não pensa num desdobramento. Tem todo um desdobramento, irmãos. É Jesus se mostrando, se dando a conhecer, se revelando às pessoas. E ele queria que aquele seguisse ele, conhecesse o mais e mais, desdobrasse. Paulo chegou a dizer assim, ó, eu prossigo para o alvo, eu desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Vai entender o que é isso, hein, que Paulo estava querendo. Mas estuda ali, Filipenses, e você vai ver. Ele chegou realmente a conhecê-lo tanto que ele disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E como é que nós estamos? Atrofiados ainda? Parados? Estacionados? Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para realmente prosseguir em conhecer. Filipe falou uma coisa muito interessante aqui. A Bíblia está sendo esquecida, relegada assim a uma coisa como se não tivesse valor. Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Quero convidar aqui o nosso irmão, me fugiu o nome, querido. Carlos, né? José Carlos. Venha fazer uma oração aqui final, agradecer por essa palavra, e assim nós estaremos nos despedindo. Depois, o próprio irmão Laércio vai orar, abençoando, ministrar a bênção sobre nós. Aleluias, a paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Fecha os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, ouvindo a Tua palavra, a Tua voz, meu Pai. Ó Deus, nós temos que sair daqui com gratidão no coração. Realmente os dias são maus e nós precisamos, Senhor Deus, a cada dia ser exortado pela Tua palavra, orientado, Senhor Deus, a buscar mais a Tua face, para que a gente não se perca no caminho, Senhor Deus. Ó Deus, nós queremos Te agradecer pela palavra do Senhor, meu Deus.
E eu espero que ela fique cravada, Senhor Deus, em nossos corações e ela sirva, Senhor Deus, como uma bússola, como uma diretriz para a nossa vida, Pai. Ó Deus, os dias são maus. Essa é a verdade, Deus. E o Senhor faz dessa forma, nos trazer num lugar como esse, Senhor Deus, para sermos orientados a não perder os teus propósitos, teus planos de vista, meu Pai. A nos enveredar, Senhor Deus, na tua palavra, no teu conhecimento, no teu agir, no teu pensar, Senhor Deus. A seguir os teus passos, Senhor Deus, independente de circunstância, meu Pai. Ó Deus, também nós queremos te agradecer porque o Senhor nos exortou, meu Pai, a agradecer, Senhor Deus, procurar te agradecer cada vez mais, meu Pai. Ó Deus, eu te louvo, Senhor Deus, por essa palavra. Eu te agradeço, o Senhor continue iluminando, Senhor Deus, teu filho que trouxe essa mensagem. Continua com tuas mãos sobre essa igreja, Senhor Deus. Traz, Senhor Deus, o derramar do teu Espírito Santo a cada dia. Ilumina, Senhor Deus, as nossas vidas, as vidas dos teus filhos, a cada um de nós, meu Pai. Porque, Senhor Deus, o que compensa para nós, Senhor Deus, nessa vida, é saber que daqui a pouco o Senhor toca as trombetas nos céus. E nós seremos, Pai, arrebatados, transformados, Senhor Deus, para viver sempre eternamente contigo. Ó Deus, eu quero te agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus. Desde agora e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja e todos juntos digamos amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.